Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí vamos trazer muita informação referente aí ao novo treinador, né, ao novo comandante, o manager aí do Vasco, Ramon Dias, treinador argentino de 63 anos, extremamente experiente, né, um treinador muito rodado, muito vitorioso, inclusive ano passado aí deu aquela sapecada no Flamengo lá no Campeonato Mundial, comandando o Al Hilal. Então a gente vai fazer aí um resumão da carreira desse treinador aí que agora chega para tirar o Vasco aí do fundo do poço no Campeonato Brasileiro, e vamos falar também sobre essa nova realidade, né, do Vasco, com o executivo da 777 chegando ao Rio de Janeiro aí para dar uma mudança de rumo aí no comando do nosso clube, e também trazemos novidades aí sobre mercado da bola, sobre contratações que o Vasco vai agilizar agora, né, já que tem um treinador apontado para essa janela de transferências. Então já convido você a assistir o vídeo aqui até o final. Peço como sempre a sua ajuda, né, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, e quero convidar você que é vascaíno, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, para se inscrever, para vir aí fazer parte da nossa família de 454 mil vascaínos que já estão inscritos. E aí eu quero que você aí também se torne um inscrito, né, para todo dia ter notícia, ter informação e principalmente, né, fazer parte da nossa família. Como eu sempre gosto de dizer, aqui é todo mundo vascaíno, apesar da gente de repente pensar diferente em relação a uma coisa, em relação a outra, o mais importante é que a gente esteja unido para poder pressionar e cobrar aí sempre que algo necessário seja feito aí de fora para dentro. Então venha fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. E mais uma coisa aí antes da gente começar o vídeo, que é o nosso novo parceiro aqui do canal, que é o site aí extremamente bacana, Bet7, né, um site de apostas esportivas que você pode ganhar até R$1.700 num bônus de boas-vindas. Pois é, tudo que você tem que fazer é correr lá no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, se cadastrar lá na Bet7, né? E aí, automaticamente, quando você fizer lá o seu primeiro depósito usando o link que está no primeiro comentário fixado, você vai estar podendo ganhar esse bônus aí de até R$1.700 diretamente na sua conta. Então, corre lá, faça o seu cadastro e tire proveito dessa parceria. Fechado? Combinado? Então bora começar o vídeo falando aí, né, sobre essa mudança, né, de rumo dentro do Vasco. O Vasco aí que ficou aí praticamente 3 semanas sem treinador. É impressionante, né, o trabalho desse executivo de futebol, que para mim, sinceramente, eu sei que o Abel tem culpa, eu sei que o Luiz Melo também tem culpa aí nisso tudo, né? Mas para mim o principal culpado de toda essa sacanagem, né, de toda essa situação que o Vasco se encontra, tem nome e sobrenome, né? Um sujeito chamado Paulo Brax, que é o executivo de futebol, é o cara responsável por trazer treinador, por contratar jogador, por fazer aquela oxigenação, né, por montar o plantel, o elenco do Vasco. Lá atrás, no começo da temporada, o Paulo Brax deu diversas entrevistas falando que agora, né, nessa janela de transferências no meio do ano, o Vasco já teria 90% do elenco pronto. E o que a gente vê hoje é justamente o contrário, né? Eu arrisco dizer que o Vasco não tem nem 50%, mas é o que a gente tem no momento, né? Mas pelo menos hoje tivemos a informação aí que o Vasco fechou o nome do novo treinador, e eu vou falar... Treinador que agrada, principalmente para mim, é um treinador experiente, é um treinador maduro, é um treinador que semana passada foi muito falado no clube, né? Inclusive alguns canais aqui de YouTube que são aí contra a 777, que são contra o Vasco, né? Tiveram a audácia de falar que o Vasco não ia trazer o treinador de jeito nenhum, né? Que é um treinador que nunca ia aceitar o convite do Vasco, que é um treinador que era um treinador muito caro, né? Para o Vasco contratar, que o Vasco não tinha dinheiro. Daí o Ramon Dias assumindo o comando do clube, né? Ontem tivemos informações que o Vasco tentou o Pesolano, acabou tentando também ali o Gustavo Alfaro, mas eu vou falar para vocês, para mim essa foi a melhor opção. O Ramon Dias é um treinador muito vitorioso, né? Um treinador tem passagem por clubes em países diferentes, né? Um cara que foi vitorioso dentro de campo como jogador, vestindo a camisa do River Plate, e vitorioso também fora de campo. Tem título aí de Libertadores pelo River, né? Ele era o treinador, por exemplo, daquele gol do Juninho, monumental, naquela semifinal de Libertadores contra o River. Ele foi treinador ano passado do Al Hilal, naquela porrada que o Al Hilal deu no Flamengo, né? Na semifinal do Campeonato Mundial de Clubes. E eu vou dar aqui uma pequena lista aqui de clubes já comandados
pelo Ramon Dias, né? Como eu falei, um treinador de 63 anos, argentino. Ele começou a sua carreira no próprio River Plate, né? Clube por onde ele também atuou como jogador. Depois passou ali pelo Oxford United, lá da Inglaterra. Voltou para comandar o São Lourenço, outro gigante do futebol argentino. Passou pelo América do México, maior clube lá do México. Passagens pelo Independiente, outro clube gigante do futebol argentino. Depois voltou para o River Plate, comandou a seleção paraguaia, foi muito bem no Paraguai inclusive. Depois comandou lá nos Emirados Árabes o Al Hilal, o Ittihad, o Pirâmide FC, aí depois comandou o Libertad do Paraguai, um dos maiores clubes do Paraguai, e depois no ano passado e no ano retrasado voltou para o mundo árabe para comandar o Al Nassr, que é o maior clube dos Emirados Árabes, e depois voltou para o Al Hilal, que hoje é o melhor clube, né, de lá. Tanto é que ano passado chegou à final do Mundial do Clubes, né? Um treinador que nessa passagem pelo Al Hilal, por exemplo, do ano passado, em 30 jogos ele conseguiu nada mais nada menos que 18 vitórias, um aproveitamento de quase 70% nos pontos ali disputados, ele acabou conquistando, e é o que o Vasco precisa, tá? Se o Vasco conseguir um aproveitamento próximo disso, o Vasco sai da zona de rebaixamento, não vai cair para a segunda divisão, mas é óbvio, né? É óbvio que o Ramon Dias, né, o treinador aí que tá chegando para assumir o comando técnico do Vasco a partir de amanhã, já chega ao Rio de Janeiro, ele precisa de contratações, né? Ele precisa de jogadores, ele precisa de reforço. O atual elenco do Vasco tá longe de ser um elenco que vai dar aí uma tranquilidade, né, nesse Campeonato Brasileiro para o treinador e obviamente para o torcedor vascaíno. E nesse sentido, né, que a gente precisa dessa mudança de rumo, né? A gente precisa dessa nova realidade aí. Acho que um dos grandes motivos da vinda do Nicolas Maia, que é o chefe de operações da 777 Partners ao Rio de Janeiro, ele que chegou na última segunda-feira, foi justamente para isso, né? Para poder comandar essas negociações, né? Para poder ficar ali a par de tudo que estava acontecendo no clube e não deixar as rédeas serem ali guiadas pelo Paulo Brax, né? O cara ali que fez toda essa, desculpa a palavra, mas fez toda essa cagada e colocar o Vasco nessa situação, nesse momento complicado dentro do Campeonato Brasileiro. Então acho que agora o Vasco vai focar, nós temos aí um pouco menos de 3 semanas para realizar as contratações necessárias, o Vasco vai correr atrás, o pedido do treinador foi que o Vasco trouxesse pelo menos um meio de campo ali, um camisa 10 de muita qualidade. O Ramon Dias, ele gosta de times ali que joguem com a bola no pé e que ataquem pelo meio, né? Que quebrem as linhas pelo meio, tendo ali os pontas e o centroavante ali como opções ali de contra-ataque, né? Jogadores de velocidade. Então esse camisa 10 deve ser anunciado já nos próximos dias e além disso, o treinador também fica aí, né, com um pedido de mais um segundo volante, mais um atacante que atue pelos lados de campo. Provavelmente o Vasco vai trazer um reserva para a lateral esquerda ali do Lucas Piton. E a tendência também é que o Vasco traga pelo menos mais um camisa 9, né? Mais um centroavante, porque infelizmente o Pedro Raul, né, que foi contratado para ser o artilheiro, que foi contratado para ser a referência do ataque do Vasco, não consegue entregar, não consegue fazer gol, não consegue ser aquele jogador que a gente esperava, né, e imaginava que ele fosse. Então a tendência é que o Vasco aí traga de 4 a 6 contratações nessa janela ainda, né? Lembrando que já chegou um Maicon para a zaga, chegou também o Serginho pro ataque e o Medel, cabeça de área, que será titular absoluto aí desse time comandado pelo Ramon Dias. Então é basicamente isso. Pedir mais uma vez para você não esquecer de deixar o like, não vai embora, fica aqui com a gente que eu já vou mandar você direto para nossa live, né? Nossa live começou agora, eu, Edu, Lineker, vamos ter convidados especiais, resenha vai ser muito boa, vamos falar muito aí sobre o novo treinador, vamos falar muito sobre o mercado da bola, quais são as contratações que o Vasco pode fazer. Então fica aqui que o YouTube já vai te mandar direto para nossa live, beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, partiu para a live, valeu!